A doutrina dos apóstolos é esta lição número 9 da classe de jovens. Para esta aula, os hinos sugeridos são 53, 375 e 530. E o que é a doutrina dos apóstolos? Para começar, a doutrina dos apóstolos é Jesus Cristo. Então, todo aquele que está pregando a Cristo e este crucificado e ressuscitado ao terceiro dia está falando da doutrina dos apóstolos. Por que isso é importante dizer? Porque muitas vezes as pessoas pensam que a doutrina dos apóstolos é a doutrina criada pelos apóstolos. Isto é um erro. Introdução. A doutrina dos apóstolos deve ser estudada e praticada pelos crentes, pois consiste em Cristo o fundamento da igreja. Sim, Jesus é o fundamento da igreja e é por isso que a igreja jamais será derrotada. Na verdade, Jesus acontecerá, o arrebatamento, ele virá buscar a sua igreja, e vou te lembrar que só existem duas igrejas, a igreja visível e a igreja invisível. De rápidas palavras, a igreja visível é aquela igreja que o homem vê, ou seja, você chega na sua igreja, você vê a igreja, as pessoas reunidas, mas Deus vê quem está salvo e quem não está. Então a igreja visível é aquela que o homem vê, e a invisível é aquela que só Deus vê, que é a igreja dos salvos, as pessoas que estão salvas. Então Jesus, ele é o Cristo, ele é o fundamento. Por ele ser o fundamento, a igreja jamais será destruída. Nunca, jamais haverá isso. Nunca, jamais. Então, quando Jesus vier buscar a sua igreja e depois voltar para combater o anticristo, quem estará com Cristo é a igreja, que nunca foi destruída. Eu vou te falar aqui um texto, que é Mateus 16, 18, que eu também vou usar ele daqui a pouco, num outro ponto. Muitas pessoas usam esse texto erradamente, dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Mas a porta, ela não é um objeto de ataque, ou seja, não é o inferno que vai afrontar a igreja, é a igreja que vai afrontar o inferno e o inferno não resistirá. Então, por que eu digo isso? Porque muitas vezes as pessoas usam esse texto erradamente, achando que o inferno virá contra a igreja, que todo ataque que vier à igreja, a porta da igreja resistirá. Não é isso que o texto diz. O texto diz exatamente o inverso. O ensino dos apóstolos era prático. Os apóstolos, é importante destacar que, embora tenham desempenhado um importante papel na edificação da igreja, os apóstolos não tinham autoridade em si mesmos, pois o que fizeram e ensinaram foi na autoridade de Jesus Cristo quem os escolheu e enviou. Como eu disse lá no início, os apóstolos, eles não têm autoridade em si. Isso aqui vai trazer algo muito interessante para nós. Nós sabemos que hoje não existem mais apóstolos, mas nós podemos aqui também trazer a ideia do pastor. E quantas vezes as pessoas dizem que o pastor, uma vez que o pastor fala, ele tem a autoridade de Deus. Nem sempre quando o pastor fala, ele está falando da parte de Deus, não. Às vezes, e muitas vezes, ele está falando dele, e ele não tem autoridade em si mesmo. Se o pastor está falando fora da palavra, fora dos ensinamentos bíblicos, então ele não tem autoridade para fazer isso, autoridade da parte de Deus. Portanto, nós não devemos seguir a um pastor que não prega a palavra, não vive a palavra, ou que cria uma situação que é completamente contrária à palavra. E muitas pessoas acabam, vamos fazer porque foi o pastor que falou e o pastor é um santo homem de Deus. Nem todo pastor é um santo homem de Deus. Então, se um pastor está falando fora da palavra, lembrando que ele não tem autoridade em si mesmo. O pastor, ele só tem autoridade quando ele fala da palavra, quando ele está falando sobre Cristo, sobre o Evangelho, sobre a palavra. Então ele tem autoridade de Cristo para falar a palavra. A doutrina dos apóstolos. No entanto, essas duas expressões fazem referência ao ensino dos apóstolos e não aos apóstolos em si. Ou seja, a igreja não está fundamentada nestes homens, mas na doutrina que receberam de Cristo e repassaram à igreja do Senhor. Lembra que eu falei de Mateus 16, 18? Muitas vezes o católico, muitas vezes não, sempre, né? Todas as vezes, o católico acredita que Pedro é o fundamento da igreja, por causa de Mateus 16, 18.
No entanto, a igreja não está fundamentada nos homens. Pedro, por exemplo, disse lá em 1 Pedro 2,7 que Jesus é pedra preciosa. É Jesus que é o sustento da igreja, é o fundamento da igreja, é o firmamento da igreja. É Cristo, é Jesus. Então não é o homem. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas até debatem, porque a igreja está fundada, firmada em Pedro, como Jesus disse em Mateus 16:18. Não é isso. Vou te lembrar que quando a Bíblia diz que te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra, o que Jesus estava falando era o seguinte: Pedro, eu te digo que realmente você é Pedro, e sobre essa afirmação que você disse que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja está firmada em mim, que eu sou o Cristo. Esse aqui é o ponto. Então a doutrina dos apóstolos tem sim a sua autoridade, mas a igreja não está fundamentada no apóstolo. No caso aqui em específico Pedro, né? Em especial Pedro, principalmente aí pela a ideia da igreja católica, que até hoje acredita que é a igreja verdadeira, que acredita que foi Jesus quem fundou a igreja católica, como disse isso a Pedro. Então, aqui está fechado, né? Aqui está fechado, então ficou claro aqui para nós que na verdade a igreja é de fato fundada em Cristo, firmada em Cristo. A praticidade da doutrina dos apóstolos. Um aspecto importante da doutrina dos apóstolos é o seu aspecto prático. Embora do ponto de vista teórico fossem bem fundamentadas, esses ensinamentos evocam a necessidade de práticas que refletem a fé genuína. A teoria é sempre assassinada, mais cedo ou mais tarde, pela prática. A igreja, ela tem sim a questão teórica. O que é a questão teórica? É quando a pessoa fala da palavra. Quando a pessoa fala da palavra, ela está na parte teórica. E isso é importante? Claro que é importante, é muito importante. No entanto, mais importante do que pregar a palavra é viver a palavra na prática. Então nós devemos ter cuidado, né? Por quê? Porque quando você prega a palavra, você fala a palavra, você está firmando as pessoas no fundamento da fé. As pessoas vão crer que Jesus, que a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. Mas se você está falando sobre uma coisa e está fazendo uma outra coisa contrária à palavra, você está ensinando certo, você está pregando certo, mas você está fazendo errado na prática, então de que vale o seu discurso? Seu discurso, a sua pregação, o seu ensinamento não está valendo muita coisa. Por quê? Porque as pessoas observam mais o que nós fazemos do que aquilo que nós falamos. Então é importante que, mais do que a teoria, claro, mais uma vez, no nosso caso aqui específico, a teoria que é importante, mas ela também precisa ser praticada. A doutrina suscita amor. O amor da doutrina de Pedro. O amor é a virtude que evidencia a prática da doutrina. A fé e os ensinos de Pedro foram moldados pelo seu relacionamento com Jesus, e o que ensinou sobre o amor foi influenciado pelas marcas de seu último diálogo com o Mestre. Qual é o seu relacionamento com Jesus? Isso aqui é um ponto crucial aqui para nós. Por quê? Porque quando nós temos relacionamento com o Senhor, nós estamos ouvindo a sua palavra, nós estamos vivenciando a palavra, nós temos verdadeiramente o amor da doutrina do Senhor na nossa vida, nós de fato vivemos o amor de Cristo. Esse mostra o nosso relacionamento com Cristo. Porque se eu falo do amor, prego o amor, ensino a palavra, mas não tenho um relacionamento com Cristo, vai entrar naquela questão, né? Louco, se hoje te pedirão a sua alma, o que tens preparado para quem será? Ou seja, de que vai valer tanta coisa no meu celeiro se eu não herdar as mansões celestiais? Então, isso tudo vem sobre a questão do meu relacionamento com Cristo. E como é que anda o meu relacionamento com Cristo? Como está o seu relacionamento com Cristo? Que tipo de relacionamento é que você tem com o Senhor, né? Com o nosso Mestre? Qual é o tipo de relacionamento? Você tem um relacionamento íntimo, né, de oração, jejum e palavra, ou você tem um relacionamento de Jesus como um estepe? Você só lembra dele quando fura um pneu, né? Só quando entra no desespero, quando está no sufoco que você procura Cristo. Qual é o tipo de relacionamento? Você tem comunhão com o Senhor? Você tem verdadeiramente união com Cristo? Você verdadeiramente está unido a Cristo? Ou você é só uma pessoa que só vai à igreja? É só um religioso
que fala, às vezes até fala da igreja, às vezes até professor da escola bíblica dominical, assim como Nicodemos. Lembra lá de João 3? Nicodemos era mestre em Israel e não sabia das coisas do alto. Quantas vezes as pessoas não estão tendo relacionamento com o Senhor Jesus, estão até falando até certo, mas não tem um relacionamento com Cristo, não está vivenciando o relacionamento de perfeição com o Senhor, um relacionamento íntimo, uma questão de oração, jejum, palavra, de estender a mão ao próximo. Como é o nosso relacionamento com Cristo? Como é que está? Que nós venhamos pensar sobre isso e melhorar cada dia mais o nosso relacionamento com o Senhor. O amor da doutrina de João. O amor é um tema central nos ensinos de João, por isso ele tem sido chamado de o apóstolo do amor. Amor, ter caridade para com o próximo, por que não dizer? Ter amor e fazer do amor uma prática é algo realmente muito difícil. Não é uma tarefa fácil. Muitas vezes vemos, por exemplo, em vídeos de redes sociais, cada um, né? Que muitos deles, né, muitos influenciadores, fazem uma boa ação, né, demonstrando amor ao próximo, né, e faz um vídeo e posta na internet. Isso para mim não é amor. Por que não? Porque o amor mesmo ele não quer aparecer. A pessoa que faz por amor ele não aparece. Ele faz e ninguém sabe o que ele está fazendo. Porque eu não preciso, você não precisa, a igreja não precisa mostrar que está fazendo algo que Jesus mandou nós fazermos, né? Que é estender a mão ao próximo, vestir aquela pessoa que está nu. Então o amor ele demanda não só a questão do serviço em si, mas também o anonimato de quem faz esse serviço, no caso você e eu. Nós não devemos ficar postando em rede social aquilo que nós estamos fazendo, estendendo a mão ao próximo. E isso aqui vai nos dar um norte muito amplo, o leque que vai abrir muito. Por quê? Porque quando, muitas vezes, talvez até todas as vezes, não posso generalizar, mas é possível, quando um influenciador faz uma ação dessa, de mostrar em rede social algo, o que ele está fazendo? Está demonstrando uma coisa que muito provavelmente depois que a câmera é desligada, é algo que ele não é. O amor na doutrina de Paulo. Ele enfatiza que o amor é uma virtude a ser compartilhada entre os irmãos, que a humildade é uma face genuína do amor e ele leva o crente a celebrar as qualidades uns dos outros e que Cristo é o modelo maior de amor, humildade e serviço. Amor, humildade e serviço, o nosso tripé aqui. Amor, propriamente dito, é aquela questão de estender a mão ao próximo e não tocar trombeta, né? O que uma mão faça, a outra não fique sabendo, né? Nós devemos fazer por amor ao próximo, ter prazer, alegria em ajudar o próximo, ter amor ao próximo. A humildade é uma questão muito crucial que muitas vezes as pessoas confundem humildade com pobreza. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vou te dar um exemplo bem prático. Por exemplo, vou falar aqui mais uma vez aqui do Silvio Santos, né? Cenoura Bravanel é o seu nome verdadeiro. Silvio Santos ele é uma pessoa que tem muito dinheiro na conta devido aos seus grandes investimentos, é um homem de trabalho, sempre trabalhou na vida, então ele tem muito dinheiro, cerca de 1,5 bilhão de reais deve rolar por aí a fortuna do Cenoura Bravanel. Mas ele é uma pessoa humilde, mesmo tendo muito dinheiro. E há pessoas que não têm dinheiro, que não têm humildade. Humildade é quando você faz algo que pode parecer algo sem importância ou de que vai te deixar numa situação constrangedora. Eu vou te dar um exemplo. Jesus, certa vez, ele foi lavar os pés dos discípulos. Mas lavar o pé de uma pessoa demonstra um tipo de humilhação, né? Demonstra um tipo de até de escravidão, vamos assim dizer, né? E Jesus fez o quê? Jesus lavou os pés dos discípulos, isto é, humildade. Então vem aqui também a questão do serviço, né? O serviço também, a pessoa que faz, você que está praticando serviço a alguém, demonstra na verdade que você está em amor e humildade, porque para prestar um serviço, você precisa ter amor por estar fazendo aquele serviço de uma forma gratuita, né? Você não está cobrando por aquele serviço, também tem que ter
humildade para fazer, porque às vezes você deixa de ganhar um dinheiro ou fazendo uma outra coisa para você para poder ajudar o próximo. Então isso é humildade. Então nós devemos ter amor, humildade e serviço. A doutrina gera serviço. Jesus, o servo por excelência. O apóstolo Paulo fundamentou o seu argumento sobre o dever cristão de auxiliar os enfermos em suas necessidades nas palavras de Jesus, de que mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Por que é mais bem-aventurado coisa é dar do que receber? Porque aquela pessoa que dá, ela tem mais do que o outro que está recebendo. Ou seja, é uma pessoa que já é abençoada. Se alguém está te dando algo, é porque ela tem mais do que você. Então ela já é abençoada. Quando você está dando algo para alguém, demonstra que você tem mais do que aquela pessoa. Então, por isso a Bíblia diz, menciona que melhor dar, bem-aventurada coisa dar, do que receber. E aqui sobre auxiliar os enfermos. É muito importante que nós venhamos ter esse serviço de auxiliar os enfermos, tanto no hospital, em casa, seja onde for, ajudar, apoiar, dar auxílio, estar presente. Isso é de grande importância. Por quê? Porque isso mostra servo por excelência. Porque quando você está ajudando o enfermo nada pode fazer por você. Então isso mostra em você o quê? Excelência. Você está fazendo não pelo dinheiro, não por um benefício posterior, mas você faz por amor. Então quando você faz por amor, mostra o tipo de serviço de excelência que você está prestando. O serviço cristão na doutrina dos apóstolos. Doutrinariamente, o apóstolo Pedro ensina que os dons espirituais devem ser usados em favor do corpo de Cristo, tratando-os como um serviço. Ou seja, as pessoas que têm os dons espirituais precisam usar os dons espirituais para trabalhar para a igreja, para o reino do Senhor, para edificar a igreja, para fortalecer a igreja. Por quê? Porque infelizmente muitas pessoas que têm dons espirituais, e até uns que não têm e fingem que têm, fazem o quê? Usam os dons espirituais, quando têm ou quando fingem que têm, para benefício próprio, para ter dinheiro, para ter vantagem, principalmente pela questão financeira e entre tantas outras coisas. Isto não é uma questão bíblica. O serviço cristão dos dons espirituais é para edificar a igreja e fazer com que o reino cresça, e não para ter benefício próprio. Os dons espirituais é para edificar a igreja e não para ter benefícios próprios. O serviço na vida cristã. Paulo rogou aos irmãos da igreja em Roma para que não se amoldassem aos padrões deste mundo, mas que mudassem a forma. Falando sobre aos Romanos 12:2, muitas pessoas dizem que nós temos que transformar o mundo pela renovação do vosso entendimento, mas na verdade o que o texto está dizendo, na verdade, é que nós devemos nos transformar, moldar a nós, não trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. Não é isso que está acontecendo tanto nas igrejas? As pessoas pintam a igreja de preto e põem tambor no altar e põem luzes de LED e é uma bagunça só. Mais parece um baile do que uma igreja, só o sangue do Cordeiro. O que as pessoas estão fazendo assim? Estão trazendo o mundo para dentro da igreja. Deus não está nesse negócio. Ah, mas é que é assim, vamos atrair os jovens. Não, não atrai. Não atrai. E se atrair, vai ser só aquela questão de emoção, entretenimento e não de arrependimento. Por quê? Porque há muitos anos, quando não existia esse tipo de parede preta, esses tipos de coisas que se usam dentro da igreja, a igreja tinha uma juventude enorme e forte. Por quê? Porque eles eram atraídos pela palavra do Senhor, pelo amor, pela humildade, pelo serviço, pelo poder de Deus dentro da igreja. E não por causa de luzes, até porque as luzes um dia se apagam, né? A palavra do Senhor, ela vive hoje, ela está acesa hoje, amanhã, ela nunca se apaga. Então, o que se precisa na verdade na igreja para atrair jovens é poder, é presença de Deus, é visão, revelação, dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, é a questão de ajudar o próximo, é o serviço, é isso que atrai. O jovem, para ser diferente, é isso que ele precisa ser, senão ele vai ser só mais um.
mas uma pessoa que está lá no mundo. Por quê? Porque não vai ter diferença entre uma pessoa que vai numa igreja que tem luzes, tem isso, tem aquilo, né? Um louvor para cá e louvor para lá, uns louvores que só o sangue do Cordeiro, que só exalta o homem, não exalta Deus. Então, como é que fica isso? Então nós devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, que é o quê? Prestar um culto racional ao Senhor. O que é um culto racional? É um culto que eu sei porque eu estou dando esse culto ao Senhor. E uma outra questão sobre culto é que estamos prestando um culto ao Senhor numa igreja de parede preta, tambor na igreja, um monte de LED, uma bagunça, os jovens principalmente vestidos de qualquer maneira. Eles podem até estar achando que está adorando ao Senhor, mas Deus não está aceitando a adoração, mas não está mesmo. Por quê? Porque Deus é santo. 1 Pedro 1, 15 e 16. Porque aquele que vos chamou é santo, sede santo, porque eu sou santo. Então o Senhor, ele requer de nós o quê? Santidade. Aos Hebreus 12, 14. O Senhor requer de nós santidade, arrependimento e não entretenimento. E não questões de emoção, que muitas vezes é a única coisa que tem na igreja, né? Essas igrejas modernas, na verdade não é igreja moderna, é igreja mundana. Então que nós venhamos a cada dia mais compreender que de fato nós devemos estar na doutrina dos apóstolos. Conclusão: a doutrina dos apóstolos está fundamentada em Jesus Cristo, e tal verdade implica aspectos teóricos e práticos. Então aqui vemos que qual é a doutrina dos apóstolos? Jesus Cristo. Tudo que Jesus ensinou é a doutrina dos apóstolos. E os apóstolos não têm autoridade em si mesmos. Toda a autoridade do apóstolo, ou no caso de hoje, né, do pastor, vem do Senhor. Se não vir do Senhor, ele não tem autoridade, né? O pastor, o líder hoje não tem autoridade em si mesmo, como os apóstolos também não tinham autoridade em si mesmo. E também tem a questão da parte teórica, né, que é a parte da palavra que é pregada, né, a parte teórica, mas também tem a parte prática, que é o quê? É quando nós falamos do amor e vivenciamos o amor. Como é que eu vivencio o amor? Fazendo com que eu leve, por exemplo, os mantimentos para a casa de alguém que está necessitado, por exemplo, cuidando dos enfermos. Então isso vai demonstrar amor, e principalmente o amor, né, fazer um serviço na sua essência, e não fazendo como muitos influenciadores, né, que fazem até uma grande obra, né, fazem até algo muito louvável, que é ajudar o próximo, mas posta vídeo na internet para ter likes, compartilhamentos, né, visualizações. Isso não é para nós. Nós somos diferentes. Nós fazemos sem querer que toque trombeta para nós. Nós fazemos por amor. Hora da revisão. Número 1. O vocábulo apóstolo vem do latim apóstolos e do grego apóstolos, cujo significado aponta para o enviado, e a ênfase é mais sobre aquele que envia do que em quem é enviado. Número 2, Jesus Cristo. Número 3, o amor. Número 4, o amor é o tema central dos ensinos de João. Número 5, segundo Jesus Cristo, maior é o que serve. Lucas 22, 26 e 27. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você continue aí a doutrina dos apóstolos. Continue firme. Por quê? Porque a doutrina do apóstolo é quem? Cristo. E que nós venhamos continuar firmes com Cristo. Falar como Paulo falou, né? Sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. E você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!